boa tarde. Sou Gustavo Henrique Leovino, da Escola de Norá Silva dos Santos. Esse aqui é o meu projeto sobre o colisor de partículas. A gente vai primeiro para a primeira pergunta, que é o que é o colisor de partículas, como ele funciona, para que ele serve. O colisor ele também é reconhecido por um outro nome, o acelerador de partículas. Ele acelera átomos, prótons e nêutrons numa velocidade similar à da luz por campos eletromagnéticos, que nem mostra aqui, ó. Esses quadrados aqui embaixo são onde fica o acelerador. A máquina inteira seria o colisor. Aqui tem uma imagem representativa do acelerador. Ele serve para a gente, quando a gente colide esses dois átomos em estruturas menores, é como a gente quebrasse a menor parte em outra menor. A gente consegue ver mais a fundo como que é o interior disso. Tem uma tabela que é da teoria padrão da física, que é catalogado todas essas partículas quando elas são quebradas e são catalogadas em novos elementos. Ela que gera o padrão da física, como que é construída uma coluna, uma parede, o teto, tudo, a massa em si. Porque tem um cara aqui em especial que foi catalogado em 2011, que se chama Bóson de Higgs, ele até ganhou o prêmio Nobel. O Bóson de Higgs ele fica entre, por exemplo, tivéssemos dois desses elementos, ele fica no meio, ele que gera massa entre esses elementos, interligando eles para gerar a estrutura da matéria. O bóson de Higgs ele gera como? Dentro de um átomo, dentro de um próton, existe 3 quarks, que são o que gera a energia deles, que funciona como um V assim. Aqui no meio fica o bóson de Higgs. Se você só somar a energia desses 3 quarks, você percebe que ele não gera a energia ou massa do próton. E aí que vai o bóson de Higgs. Ele é uma energia atômica que fica aqui no meio. E energia atômica compactada em um espaço pequeno, ela age como massa. Tem outros, falando em massa, já existe outro tema que é bem elaborado, que foi estudado sobre o colisor de partículas, que é a massa e a antimatéria, a antimassa. Um exemplo bem comum para descomplicar isso daí é o buraco negro. Ele é um exemplo de antimassa, antimatéria. O colisor ele tem em seu princípio estudar o dentro, a mais profunda parte da matéria. O maior colisor existente atualmente é o LHC. Ele fica entre a Inglaterra e a Suíça. Ele tem 27 km de extensão e 10 de diâmetro. Com essa teoria a gente consegue elaborar tanto, a gente até tem uma teoria que isso aqui aprofunda mais a teoria do Big Bang. Nela a gente consegue ver o passado, o presente e o futuro, porque ela explica como cada átomo vai se juntando de matéria, corpo celeste e assim por diante até chegar na nossa civilização. O meu intuito com esse projeto é trazer o máximo de conhecimento possível dessa área, porque é um tema complicado por alguns motivos. O primeiro, que para a nossa linguagem, o português, é complicado, porque a maioria dos textos estão em inglês. Outro motivo, além de ser em inglês, eles estão numa linguagem técnica bem complicada. Até para coletar material foi muito difícil. Eu tentei aqui resumir ao máximo e deixar numa linguagem simples para que todo mundo entenda. Eu tenho um projeto 3D que eu estou tentando elaborar sobre um colisor, a escala dele, como seria numa cidade, que é um dos temas que vai cair, que eu vou usar na Face Value. Esse é meu projeto sobre o colisor de partículas. Eu tenho como meu orientador o professor Giovanni Barreto, eu tenho o arroba dele aqui, se conseguir dar uso.